Coagulação sanguínea. Proteção na hora certa e no lugar certo. A principal causa de mortes no Brasil e na maioria dos países do mundo são as doenças cardiovasculares. Acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e outras doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil em 2015 e revelam a importância da coagulação do sangue para a nossa saúde. O sangue é responsável pelo transporte de gases, hormônios, nutrientes e várias outras substâncias, além de ter um papel importante no equilíbrio hídrico-eletrolítico dos tecidos, do pH e da temperatura corporal. No sangue também são encontrados sistemas de defesa, dos quais a coagulação é um desses. A coagulação é um processo pelo qual o sangue sofre alteração de suas propriedades, formando uma malha sólida e resistente de proteínas, com o fim de impedir seu extravasamento após, por exemplo, um corte. A contenção de uma hemorragia é denominada hemostase ou hemostasia e é composta por várias etapas que acontecem de forma rápida, integrada e praticamente simultânea. Assim, quando um vaso se rompe, a reação imediata é a contração da musculatura lisa ao redor do vaso, que reduz o fluxo sanguíneo local, minimizando a perda de sangue. A fase sanguínea começa com a chegada das plaquetas ao local da lesão. O colágeno exposto pela lesão vascular promove a adesão das plaquetas no local. Em seguida, as plaquetas sofrem desgranulação, liberando serotonina, ADP e tromboxano A2. Essas substâncias contribuem para a manutenção da vasoconstrição e atração e ativação de mais plaquetas. A agregação das plaquetas forma um tampão plaquetário, também chamado trombo branco, que constitui uma barreira física capaz de conter pequenos sangramentos. Substâncias liberadas pelas plaquetas, bem como do endotélio danificado ou expostas pelos tecidos adjacentes aos vasos, desencadeiam o mecanismo da coagulação. Esta etapa é complexa e inclui sequências de reações que envolvem várias proteínas, cálcio e fosfolipídios, e resultam na formação da fibrina, uma proteína insolúvel responsável pela trama estável do coágulo. Esta rede aprisiona plaquetas, eritrócitos e outras células, formando trombo vermelho, e constitui o mecanismo mais eficiente da hemostasia. A última etapa hemostática, denominada fibrinólise, consiste na destruição do coágulo, feita por uma enzima proteolítica, a plasmina, e visa, juntamente com os processos de reparo, restaurar o fluxo sanguíneo normal e a integridade original dos tecidos. A partir de agora, vamos enfocar o mecanismo da coagulação sanguínea e, para isso, comecemos com duas questões. Como a fibrina surge no plasma para formar a rede do coágulo? E qual a causa da sua resistência? A fibrina, proteína que constitui o coágulo, não existe propriamente no plasma antes da ativação do processo da coagulação. Ela é formada a partir de modificações estruturais da molécula do fibrinogênio pela ação enzimática da trombina. Muito abundante no plasma e também encontrado em grânulos plaquetários, o fibrinogênio é uma glicoproteína alongada sintetizada pelo fígado, como a maioria dos fatores da coagulação. O fibrinogênio é composto por 3 pares de cadeias peptídicas, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta e 2 cadeias gama, cujas extremidades aminoterminais estão unidas por ligações de sulfeto e se situam na região média da molécula. Nas cadeias alfa e beta, essas extremidades são ricas em resíduos de aminoácidos carregados negativamente, ácidos asparticos e glutâmicos e tirosina sulfatada, que contribuem de forma decisiva para a solubilidade do fibrinogênio no plasma e para evitar a agregação dessas proteínas. A trombina atua removendo justamente esses segmentos, conhecidos como fibrinopeptídeos A e B. A retirada dos fibrinopeptídeos
expõe sítios de interação nas fibrinas que permitem a estas se associarem de modo regular e espontâneo para formar um polímero de fibrina. Esse agregado não covalente de fibrina ainda não é suficientemente resistente para conter uma hemorragia. Entretanto, uma enzima denominada fator estabilizante de fibrina, ou fator 13, que também é ativada pela ação da trombina, atua sobre o coágulo frouxo, promovendo ligações covalentes entre resíduos de lisina e glutamina de moléculas de fibrinas adjacentes. Essas ligações cruzadas resultam na formação de um polímero mais estável e resistente à proteólise, denominado coágulo compacto. O sangue normalmente coagula entre 10 a 15 segundos após uma lesão vascular, ou entre 30 e 50 segundos quando adicionado num tubo de vidro. Embora essa diferença indique a existência de mecanismos distintos de acionamento da coagulação, ambas as faixas de tempo mostram que esse processo ocorre de forma rápida. Vamos então responder outras perguntas. Que estímulos são responsáveis pela ativação da coagulação? Como a resposta a esses estímulos acontece tão rapidamente? Retomando o assunto, a partir da trombina, a enzima que transforma o fibrinogênio em fibrina, observemos como ocorre o desencadeamento do processo de coagulação. Assim como a fibrina, a trombina não se encontra na sua forma ativa no plasma. Ela existe na forma de um precursor inativo, a protrombina, que normalmente só é ativado quando há necessidade da formação de um coágulo. Semelhante ao que ocorre com o fibrinogênio, a protrombina é ativada por um processo de proteólise parcial. Uma proteinase, denominada fator 10 ativado, auxiliada pelo fator acessório 5 ativado, catalisa a remoção de segmentos na protrombina, transformando-a na trombina ativa. A maioria dos fatores da coagulação são serinoproteinases, sintetizadas originalmente numa forma inativa, zimogênio, e são ativadas por proteólise parcial ou limitada. Este mecanismo é o mesmo utilizado na ativação de outras enzimas, como, por exemplo, as proteinases que atuam no sistema digestório. Um outro aspecto interessante e também recorrente na ativação de alguns fatores da coagulação é a necessidade da presença de um fator proteico não enzimático, como neste caso, o fator 5 ativado, que atua como um fator acessório ou cofator para que o fator enzimático, no caso o fator 10 ativado, possa realizar a catálise eficientemente. Mais adiante, voltaremos a falar sobre a importância dos fatores auxiliares para a coagulação. Antes de ir adiante, note que os fatores da coagulação são designados por algarismos romanos, que, quando seguidos da letra A minúscula, significa que estão ativados. Os fatores 1 e 2 ativados são mais conhecidos pelos seus nomes triviais, fibrinogênio e trombina, respectivamente. Voltemos à rota de acionamento da coagulação. O fator 10 pode ser ativado por duas rotas de reações distintas que convergem para o evento final de produção do coágulo. Numa dessas rotas, todos os fatores enzimáticos são encontrados no plasma nas suas formas inativas antes da coagulação, sendo por esse motivo denominada via intrínseca. Esta via é iniciada em resposta a uma superfície estranha ao endotélio, sem que seja necessária uma injúria tecidual. O contato com a superfície ativadora de carga negativa ativa o fator 12 num complexo com a pré-calicreína e o cininogênio de alto peso molecular. Uma vez ativado, o fator 12 ativa o fator 11, que ativa o fator 9, e este, associado ao cofator 8 ativado, ativa o 10. A superfície ativadora anormal pode ser representada em vivo pelo colágeno e polímeros de fosfato, como o DNA e o RNA. O vidro nos tubos de ensaio também atua como superfície ativadora da via intrínseca.
A outra via de ativação do fator 10, a via extrínseca, se dá basicamente pela ação proteolítica do fator 7 ativado, associado ao fator 3 ou fator tecidual. Este último, também conhecido como tromboplastina tecidual, é uma proteína integral da membrana de células extravasculares e atua como um receptor para o fator 7, ativando-o. Portanto, o acionamento da via extrínseca se dá pela injúria vascular, com a exposição do fator tissular ao fator 7. Vale a pena destacar que, além de ativar o fator 10, o complexo fator 7, fator tecidual, também é capaz de ativar o fator 9, estabelecendo assim um importante ponto de conexão entre as vias extrínseca e intrínseca. Então, seja por exposição a uma superfície anormal ou por lesão vascular, os estímulos que disparam as vias ativadoras, intrínseca e extrínseca, da coagulação acabam convergindo para a via final comum de ativação do fator 10, levando à formação do coágulo. Já a rapidez e a eficiência da resposta aos estímulos de coagulação podem ser explicadas pelo mecanismo em cascata de ativação sequencial de zimogênios. A existência de muitos fatores enzimáticos e o fato de cada fator promover a ativação de várias unidades do fator seguinte na sequência de reações acaba amplificando o estímulo inicial, resultando na formação rápida de uma grande quantidade de coágulo. Observem a sequência de multiplicação das unidades de fatores nas diversas etapas da ativação do fibrinogênio a partir do fator 7 ativado. Outra maneira de amplificar a formação dos fatores da cascata de coagulação consiste no mecanismo de retroativação. Veja como exemplo a trombina, que além de formar a fibrina, é também capaz de catalisar a ativação dos fatores acessórios 5 e 8 e o fator 11, favorecendo assim um aumento na velocidade de formação de mais trombina. Algo semelhante pode ser observado com o fator 7 da via extrínseca, que é capaz de autoativar-se, especialmente quando associado ao fator tecidual, e é também alvo da catálise ativadora da trombina. Existem outras particularidades que justificam a maior eficiência da resposta aos estímulos da coagulação e elas serão abordadas ao respondermos às questões a seguir. Por que o cálcio é fundamental para a coagulação sanguínea? Como a vitamina K participa na coagulação? Qual a relação entre o cálcio e a vitamina K? Tanto o cálcio como a vitamina K atuam como cofatores para o funcionamento de várias proteínas da coagulação e, em alguns casos, suas ações se complementam para que o processo seja realizado adequadamente. Para mostrar a importância dos cofatores na ação dos fatores enzimáticos, vamos observar com mais detalhes a ativação da protrombina. Embora o fator 10 ativado seja responsável pela ativação da protrombina, ele não o faz de forma eficiente sem a participação do fator acessório 5 ativado. Por isso, o conjunto desses fatores é referido como complexo da protrombinase. Além disso, é também necessária a presença do íon cálcio e de uma superfície especial de fosfolipídios carregados negativamente. Observe a redução percentual da eficiência do processo de ativação da protrombina à medida que retiramos os diversos componentes do sistema. Esse tema, que envolve a ativação de um substrato por um complexo protease-cofator proteico associado a uma superfície fosfolipídica aniônica e cálcio, é recorrente em outros locais da cascata da coagulação. E os fatores envolvidos nesse sistema são todos dependentes de vitamina K, como veremos a seguir. Então, para entender melhor o papel de cada um desses componentes e a relação entre eles, vamos tomar como exemplo a ação catalítica do fator 7 na ativação do fator 10. Cerca de 1% do fator 7 já se encontra ativado no plasma sanguíneo
como resultado de sua reduzida autoativação, mesmo na ausência do fator tecidual. Mas é somente quando ocorre a formação do complexo fator 7 ativado e fator tecidual, em presença de cálcio e fosfolipídios aniônicos, que a ação proteolítica de ativação do fator 10 é potencializada a cerca de 16.000 vezes. Como já foi dito anteriormente, o fator tecidual é uma glicoproteína da superfície de células extravasculares e só é exposta ao plasma durante uma lesão vascular. O fator tecidual atua como um adaptador para o fator 7 ativado se encaixar favoravelmente ao fator 10 e ativá-lo. Esse acoplamento se dá de modo satisfatório em uma superfície de membrana contendo lipídios carregados negativamente, como a fosfatidilcerina. O fato da fosfatidilcerina ser encontrada quase exclusivamente na fase citoplasmática das membranas celulares implica em que a ativação da coagulação só deve ocorrer quando há rompimento de células, que expõe a face interna de sua membrana plasmática, e na restrição da ativação significativa da coagulação na proximidade do local da lesão. Entretanto, mesmo quando não há lesão vascular, como acontece no acionamento da coagulação pela via intrínseca, a ativação das plaquetas constitui um evento essencial, pois é ela quem fornece esses fosfolipídios, além do fator acessório 5, para a formação dos demais complexos de ativação baseados em superfície fosfolipídica. E onde entra o cálcio? O cálcio atua como uma ponte eletrostática entre o fator da coagulação e a fosfatidilcerina, ancorando e estabilizando o complexo proteico na superfície lipídica. A propriedade singular de ligação de alta afinidade ao cálcio pelos fatores da coagulação se deve à existência de resíduos de aminoácidos especialmente modificados na sua estrutura. Essa modificação consiste na carboxilação adicional de resíduos de ácido glutâmico para formar o ácido gama-carboxiglutâmico. As duas carboxilas do resíduo carboxiglutamil são responsáveis pela forte ligação com o cálcio. Essa reação, que ocorre no fígado logo após a síntese da cadeia peptídica do fator, é feita a partir de gás carbônico e o aparato enzimático é dependente da vitamina K como cofator. Por essa razão, os fatores da coagulação produzidos na ausência da vitamina K ou sob a ação de drogas que antagonizam sua ação são funcionalmente inativos, incapazes de se ligar de maneira satisfatória ao cálcio e, por isso, podendo levar a um quadro hemorrágico. Observe a distribuição dos átomos de cálcio, em amarelo, ligados aos resíduos carboxiglutamil, em vermelho, na molécula do fator 7 ativado, em rosa, intimamente associado ao fator tecidual, em azul. De fato, todos os fatores dependentes da vitamina K, a saber, fatores 2, 7, 9 e 10 e as proteínas C e S, que serão vistas mais adiante, possuem seus resíduos gama-carboxiglutamil estrategicamente posicionados numa região específica, denominada domínio GLA, das suas moléculas, de forma a permitir sua ancoragem perfeita à membrana. Por que o hemofílico tem sangramento quando leva um corte, se ele não possui defeito na via que é ativada por lesão vascular? A hemofilia é um distúrbio hemorrágico causado pela deficiência de fatores da coagulação, dos quais o mais comum é a deficiência do fator 8, hemofilia A. Por que a falta de um fator da via intrínseca afeta a coagulação sanguínea, se todos os fatores envolvidos na formação do coágulo, desde a ativação pela via extrínseca, estão presentes e funcionantes? Esse fato revela que as vias intrínseca e extrínseca da ativação da coagulação sanguínea, bem como a via comum, não são independentes, mas possuem pontos de integração, como já foi comentado. Em realidade, o modelo clássico da coagulação em cascata tem fracassado ao explicar essa e outras observações experimentais e clínicas mais recentes. Uma concepção mais atual e abrangente sobre a hemostasia, baseada em superfícies celulares,
Considera que a ativação dos fatores procoagulantes se dá no contexto local de membranas de células específicas e em etapas contendo reações exclusivas e outras recorrentes. A primeira etapa, denominada iniciação, é disparada quando células que expressam o fator tecidual nas suas membranas são expostas no sangue. Daí, o fator 7 se liga ao fator tecidual e o complexo ativa tanto o fator 10 como o fator 9. O fator 10 ativado transforma a protrombina em trombina numa quantidade insuficiente para uma grande produção de fibrina. A segunda etapa, chamada fase de amplificação, ocorre na superfície das plaquetas. A fibrina produzida, mesmo em quantidade reduzida na primeira etapa, é capaz de ativar os cofatores 5 e 8, o fator 11 e acelerar a ativação de mais plaquetas. A terceira etapa, a etapa de propagação, também ocorre na superfície de plaquetas e consiste na produção de uma grande quantidade de trombina e, consequentemente, fibrina, como resultado da amplificação das reações procoagulantes ocorridas na etapa anterior. Então, como o modelo da coagulação baseado em superfície celular pode explicar a incapacidade de formação de coágulos pelo hemofílico? A expressiva ativação do fator 10 se dá justamente na última etapa, a de propagação, quando há uma grande formação do complexo tenase, a associação dos fatores 8 e 9 ativados. Por isso, na hemofilia A, ausência do fator 8, o processo de ativação da coagulação é bloqueado na formação do fator 10. Como o fator 10 ativado, produzido pelo fator 7, na etapa de iniciação, fica restrito à célula portadora do fator tecidual, não há como essa ativação alternativa compensar a deficiência do fator 8. O modelo da coagulação, baseado em superfície celular, também nos ajuda a entender os mecanismos de regulação e controle para que a coagulação só ocorra nos locais necessários. Mas isso será assunto para a última parte deste vídeo.